a entrar na casa de quem? Da sogra de entrar na casa da sogra de Pedro. Depois de ter pregado em Cafarnaum, na sinagoga, nas praças, ele entra na casa de Simão, da casa da sogra de Simão. A sogra de Simão não estava bem, estava com febre. Eu fico imaginando que hora Jesus entrou na casa de Simão. Que hora foi? Que hora? 10 da noite? Na hora do almoço? Foi almoçar de surpresa? Ele entra na casa depois de ter ficado a manhã inteira trabalhando, pregando, curando. E aí eles vão para a casa da sogra de Pedro. E para a surpresa deles, a senhora estava deitada. Talvez umas 10h30 por aí, 11 horas. Ela estava deitada porque ela estava doente, estava com febre. Uma pessoa que fica até 9 horas da manhã, 8 horas da manhã deitado é porque está doente. Com certeza está doente. E muito doente. Depois de ter ficado a noite inteira deitado, entra por dia deitado, e se deixar até 11, é porque está com febre alta. A sogra de Pedro estava com febre alta, diz a palavra. Sofrendo com febre alta. Pediram a Jesus um favor. Pediram a Jesus que curasse essa senhora. Com certeza disseram para o Senhor: Senhor, se não curasse a senhora, não vai ter almoço. Porque naquela época, homem não cozinhava, não tinha chefe de cozinha. Naquela época, homem não colocava um avental para lavar um prato. Serviço de mulher que deve continuar sendo. Não deve. Serviço de mulher. Cozinha, homem não entra. Lugar de mulher na cozinha. Assim dizia meu pai. E eu sigo meu pai. Então eles disseram para Jesus Cristo: se não curar essa senhora, nós vamos passar fome. Vamos passar muita fome. Já são quase 11 horas, não tem nada, o fogo está completamente apagado. Naquela época não tinha fogão elétrico, fogão a gás, era só ligar, tinha fogo. Tinha que fazer fogo assoprando com a boca. E é nessa situação que Jesus encontra a sogra de Pedro. Aqui se percebe que Pedro não tem esposa. Não tem esposa. Aqui se percebe que Pedro é um senhor viúvo. E se percebe também que ele não tem filhos. Mas ele mora com a sogra. Ele mora com a sogra. Talvez Pedro não tivesse casa, ou talvez ele levou a sogra para morar com ele. Mas o fato é que Pedro nessa casa não tem outra mulher. A sogra de Pedro está com febre alta, 11 horas da manhã, deitado, o fogo está apagado, a casa está suja, não tem quem faça nada. Então só restava pedir ao Senhor que fizesse um milagre. E Jesus fez. Pode aplaudir. Jesus fez o milagre. Jesus curou a sogra de Pedro. Mas é uma doença estranha essa. Porque o Senhor, inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre deixou imediatamente. Pode aplaudir isso. Jesus ameaçou essa febre. Jesus ameaçou. E ninguém ameaça uma febre. Se ameaça quem? Se ameaça um ser.
Você não vai ameaçar uma coisa, você não vai ameaçar um instante, para quê? Então Jesus ameaça aquele que estava causando a enfermidade dela. Ontem eu estava celebrando a missa, e quando eu comecei a celebrar a missa, umas 3 pessoas começaram a tossir. E era uma tosse que me provocava a tosse. E eu começamos a pedir perdão, eu logo fiquei nervoso com as pessoas que tossiam. E parece que já estava com um mês que estava tossindo. E eu só olhei para elas e falei: renuncia essas tosses agora. Pronto, cessou a tosse, que até agora não tossiram mais. Eu compreendi que o inimigo estava querendo me provocar com aquela tosse. Então o inimigo, sabendo que Jesus e seus discípulos não tinham onde comer em Cafarnaum, que não foram convidados para lugar nenhum, para comer, casa nenhuma, ninguém ia ser tão doido para convidar 12, 13 pessoas com Jesus Cristo para almoçar sem estar preparado. Ninguém fez isso. Então o inimigo, sabendo disso, então ele já deu uma enfermidade para a sogra de Pedro, a única que poderia fazer alguma coisa para eles almoçarem. E Jesus, sabendo disso, ameaça. Jesus inclinou sobre a sogra, ameaçou a doença, ou o inimigo que causava a doença, e de repente a senhora ficou curada. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-lo. Pode aplaudir isso. Curada para servir, é daqui que vem esse termo, curada para servir. Imediatamente ela se colocou a servir, e começou a servir Jesus Cristo, e começou a servir ali a igreja, porque a igreja já está representada nos apóstolos. E ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Pode aplaudir. Todos eles, no entardecer de 4, 5 da tarde, levaram à frente o terreiro da casa dessa senhora. Ficou cheia de doente, de cego, de coxo, de pessoas de várias doenças, de vários tipos. Veja que nesse primeiro momento só fala das doenças. Eles levaram os doentes, levaram os que tinham enfermidade, levaram aqueles que já não andavam, levaram aqueles que já não falavam, levaram aqueles que estavam dias deitados, que ficavam até 11 horas deitados. E é interessante que o Senhor então começou a curar essas pessoas. O Senhor começou colocando as mãos sobre cada um deles individualmente, e de muitas pessoas também saíram demônios gritando. Olha a razão da doença. Olha quem estava por detrás das doenças. Olha isso. Olha quem estava por detrás da doença. Quem deixar, e realmente Satanás tem esse poder de trazer para você a doença. Satanás tem um poder de te deixar enfermo. Satanás tem um poder até de te matar. Se ele tivesse a permissão se ele tivesse a permissão dada por Deus, ele te matava, ele me matava em 2 segundos. Mas Deus não permite isso. Deus não permite. Mas ele tem esse poder. Nós não estamos falando de uma criatura, nós estamos falando de um ser. De um ser e de um ser espiritual, não é uma pessoa. Então de muitos saía espíritos causadores da doença, e saía gritando. Porque, amado, imagina você possesso. Quem é possesso, quem está possesso já está extremamente doente. Quem está contaminado já está pesado. Muitos de nós chegam dizendo: padre, eu estou muito pesado, eu estou sentindo um peso imenso, e eu estou muito sonolento, e eu não dou conta mais, e eu não consigo mais. É melhor você começar a renunciar.
Então de muitos começaram a sair espírito do mal, gritando, e as pessoas iam ficando curadas, ia ficando curada. Eu já orei por tantas pessoas que quando eu começo a colocar a mão, elas começam a vomitar. Chega boazinha na minha sala, só dizendo: padre, eu tenho uma dor que não passa, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. E eu começo a orar por essas pessoas, e elas começam a dar crise forte de vômito, que parece que vão vomitar o intestino inteiro, e não sai nada. Um dia eu orando por uma senhora, e ela começou a gritar, e tentar vomitar, e eu via uma bola desse tamanho, saindo do estômago dela, chegava até na garganta e descia de novo. Foi uma das coisas mais feias que eu já vi quando orei pela algumas pessoas. Mas isso é o poder do mal. E Jesus enfrentou isso 24 horas no seu ministério, ele enfrentou isso. Ele curava, ele libertava, e quando ele começava a curar, geralmente o inimigo que promovia a doença, que trazia a doença, se manifestava. Espírito de enfermidade. E nós temos que renunciar. Nós temos doenças físicas, temos doença física, mas nós temos doenças espirituais. Temos muitas doenças espirituais. Quantas pessoas nos jogaram praga? Eu não compreendo doença hereditária, não. Eu tenho uma doença hereditária que eu sempre renuncio, mas eu não entendo. Você tem diabetes? Quem tem diabetes aqui? Olha, mas vocês têm que ter diabetes. Diabetes é uma doença boa. Mas tem algumas pessoas que têm diabetes. Entre vocês, eu tenho diabetes. E qual é a explicação do diabético? É hereditário. Hereditário, o que quer dizer hereditário? Porque um miserável aí, há 200, 300 anos atrás teve, e hoje você tem que ter. Isso é uma corrente diabólica, meu. Isso é uma corrente satânica. Porque o teu bisavô, tataravô, morreu com um tumor maligno, tu tem toda a possibilidade de morrer com tumor maligno, porque lá no teu passado, há 300 anos atrás, quando descobriram o Brasil, trouxeram a doença e hoje passou para você. Isso é uma corrente do mal que tem que ser quebrada. E eu luto com isso. E eu peço ao Senhor, e eu clamo ao Senhor, e eu vou falando para o Senhor, que haja. E quantos de nós não recebemos praga? E quantos de nós não fomos amaldiçoados por pai, por mãe, por irmão, por irmã, por amigo de trabalho, por pessoas que nos odiavam, por tanta gente. É por isso que Jesus manda orar pelos seus inimigos. É exatamente por isso que o Senhor sempre insiste: ore pelos seus inimigos, ore pelos aqueles que fazem o mal, ore. Ore por eles. Enfraqueça eles, porque a oração enfraquece a ira deles, o ódio deles, a falta de amor deles. Enfraqueça com o poder da oração. Oração é positiva. Você não vai orar por alguém de jeito nenhum. Você não vai orar por alguém pedindo a morte dessa pessoa. Você não vai para diante do Santíssimo dizendo: Jesus, eu estou aqui para te adorar, porque eu quero que aquela senhora, eu quero que um caminhão passe em cima dessa senhora. Você vai fazer isso? Você não tem coragem de fazer isso de jeito nenhum. Mas você pode ir para diante do Santíssimo dizendo: Senhor, abençoa essa senhora que me odeia, abençoa essa senhora que não gosta de mim, abre o coração, abra a mente dela, expulsa Satanás dela. É isso que você deve pedir, é isso que o Senhor nos manda pedir, é exatamente isso que Ele manda pedir. Ore pelos seus. E nós somos até felizes enquanto as pessoas estão só nos jogando praga. Quando eu cheguei num centro de evangelização, quando eu falo isso vocês não acreditam, mas muito do apoio ainda são desse tempo, pode confirmar. Resolvi fazer uma limpeza lá, naquela chácara. Lá ainda tem, que graças a Deus enfraqueceu imensamente o centro de macumba que tinha lá.
Mas quando eu cheguei lá, parece que era o lugar onde o povo mais frequentava em Brasília, era um centro de macumba. E nós tiramos 2 caminhões de resto de macumba de lá. 2. Se fosse aproveitar aquele resto de ceras que eu tirei de lá, daria para fazer 3 semanas de Pentecostes para vocês. Daria, com certeza. Cera, fotos, imagens quebradas, roupa, nossa, como tinha roupa lá. Em cada pé de árvore tinha um resto de macumba. Eu tive que muitas vezes, nós tivemos que ir na delegacia levando o macumbeiro que ia lá, ia fazer macumba, eu sabia que ele ia fazer para mim, e a gente chamava a polícia, ia todo mundo para a delegacia, fiz isso umas 3 vezes. Porque ele ia e chegava e provocava mesmo. Amado, não duvide do mal. Não pode ter medo do mal, não devemos ter medo de mal, porque se Deus é por nós, quem será? Pode aplaudir isso. Mas o inimigo não queria que a sogra de Pedro servisse Jesus Cristo. O inimigo não queria. O inimigo não queria de jeito nenhum que a sogra de Pedro servisse Jesus Cristo. Há 2 anos atrás, quando eu ia para a festa de Pentecoste, na sexta-feira, eu fui no meu carro. E eu levei a secretária, e a secretária ia conversando. A gente ia conversando, e tinha perto, na frente do Tagua Park, antes de eu entrar ali, tem uma faixa. E eu avistei a faixa, e eu fui parando o carro, fui parando. E quando faltou assim mais ou menos uns 3 metros para a faixa, e 2 moças iam passando, já estava de frente com o meu carro, veio um doido e entrou debaixo do carro, caminhonete, levantou o carro, eu perdi totalmente o controle do carro, e o carro avançou naquelas moças. Por milagre elas conseguiram sair da frente do carro, por milagre. E eu achava que era um pneu que tinha estourado. Depois eu vi que era um rapaz que tinha entrado dentro do carro, e o objetivo era eu matar aquelas moças, e já tinha quase 1 milhão de pessoas cantando, me esperando, era 15 para 7. E se eu tivesse matado aquelas moças, com certeza eu tinha ido para a delegacia, tinha feito todo aquele processo todo, e não tinha celebrado aquela missa de Pentecoste. E aí imediatamente eu compreendi que tinha sido uma cilada de Satanás, porque um motoqueiro entrou entre eu e o rapaz. Então, para não matar o motoqueiro, ele jogou o carro em mim. Mas eu compreendi que naquele momento Deus frustrou o projeto de Satanás. Deus frustrou o projeto de Satanás. Então Deus frustra o projeto de Satanás. Deus frustra. Deus pode fazer isso, e Deus faz isso. Eu era seminarista, eu estava perto de receber o diaconato. Eu estava na Ceilândia, lá na paróquia Santíssima Trindade. Eu estava lá fazendo um pastoral, e começou a me dar uma loucura imensa, que eu tinha que ir na casa da minha irmã na Samambaia, antes de começar a palestra. Eu saí chamando as pessoas, para me levar lá bem rapidinho, porque eu queria ver minha irmã. Fazia dias que eu não via minha irmã, não tinha notícia, ela não tinha telefone em casa, nem eu tinha celular, nem ela tinha. Naquela época não tinha celular ainda, parece. E eu escutei uma voz que disse: vai rezar, vai para o Santíssimo. E eu não obedeci essa voz. Eu arrumei um senhor, naquela época tinha acabado de sair o Gol, e ele foi comigo. Quando desceu ali, havia estádio, um caminhão do exército veio, bateu uma vez, bateu 2, na terceira vez ele passou por cima e arrastou. E nos arrastou. E eu bati a cabeça, e eu me vi saindo do meu corpo. Meu corpo foi ficando no banco do passageiro, que a pancada só pegou no banco do passageiro. E eu fui saindo, e quando faltavam os pés, porque eu fui saindo, comecei pelos pés, passando pela cabeça, quando faltava só os pés para sair do resto do meu corpo, eu gritei: Jesus me salva. Eu acho que esse grito foi mais no espírito, e aí eu voltei para o corpo.
Foi a maior cilada de Satanás contra a minha vida, foi aquela, porque foi uma tentação muito forte, muito forte, muito forte. E ainda teve mais uma coisa. Por que o carro nos pegou? Porque eu avistei a minha irmã na parada, exatamente na parada. Eu avistei, eu disse para ele: pare o carro, que a minha irmã está ali. Quando ele foi parando o carro, o caminhão nos pegou. Até isso Satanás fez. Então o Senhor ameaçou a febre, ameaçou quem estava causando a enfermidade. Quem estava causando a enfermidade era Satanás. Então o Senhor tirou Satanás, e ela ficou imediatamente curada. E curada ela começou a servir imediatamente o Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece. E ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões procuravam, indo até ele, e tentavam impedi-los que os deixasse, porque eles viram os milagres, eles viram a graça. Então eles disseram: tem que ficar aqui em Cafarnaum, você não pode sair. Mas o Senhor disse: eu não vim só para Cafarnaum, eu devo anunciar a boa nova ao reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava em todas as cidades. Pode aplaudir isso. E pregava e curava, expulsava os demônios e fazia isso. E essa missão agora é nossa. A missão continua sendo de Jesus Cristo, porque quem faz Jesus Cristo, quem faz o milagre é Jesus Cristo, não somos nós. Quem cura é Jesus Cristo, não somos nós. Quem tem o poder de expulsar o demônio é Jesus Cristo, e não nós. Nós não temos poder para enfrentar Satanás. Quem faz é Jesus Cristo, mas hoje Ele quer que eu vá com Ele. Ele vai comigo e eu vou com Ele, e aí a coisa acontece. Mas Ele precisa da minha boca, Ele precisa das minhas pernas, Ele precisa da minha mente, Ele precisa da minha cabeça, Ele precisa do meu corpo, e Ele precisa da minha alma, porque Ele é onde Deus habita. Nós somos templo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, e através de nós, Deus vai nos curando, Deus vai nos libertando, Deus vai nos abençoando, Deus vai fazendo o seu projeto e o seu reino acontecer. Através de você. É exatamente através de você. Então é importante, amado, que você seja curado. É importante que você seja liberto. É importante que esse mal deixe você, para você servir o Senhor, para você começar a servir o Senhor. Você não pode ficar só querendo ser curado, ou sendo curado e não fazer nada. A sogra de Pedro imediatamente começou a servi-los. Imediatamente ela foi procurar uma galinha, imediatamente ela foi procurar um peru, imediatamente ela foi procurar alguma coisa para fazer. Imediatamente. Agora, se você quiser só ficar dizendo: eu estou doente, saiba que é o demônio que está fazendo você pensar assim. Algumas doenças são assim. Tem algumas pessoas que nunca se sentem curadas, porque na hora que elas se sentirem curadas, elas vão fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Elas vão fazer. Desconfie das suas doenças. Desconfie. Padre José, vocês lembram do Padre José, que trabalhou comigo 6 anos aqui? Ele me ligou agora de tarde, e aí perguntou: como é que você vai? Antes que eu respondesse, ele disse: com certeza vai bem, porque você está sempre bem. Eu falei: está com inveja porque eu estou bem? Eu sempre estou bem, e quero sempre estar bem no nome de Jesus Cristo. É preciso estar bem. Não posso ficar me queixando das coisas, eu não posso ficar murmurando das coisas, eu não posso ficar reclamando das coisas, eu não posso de jeito nenhum. Imagina se eu for ficar aqui falando para vocês das minhas dificuldades, dos meus sofrimentos, das minhas preocupações. Se eu for ficar falando aqui das dívidas, das coisas, não vai ser legal. Não vai ser legal. E aí Satanás vai mandar mais coisa, mais sofrimento, mais tribulação, porque aí ele sabe que a minha pregação vai ser só isso, e não vai dar fruto nenhum. Imagina você convivendo com uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só te cansa. Não é bom.
Não é bom, é uma carga, é uma cruz. Você ter alguém perto de você, igual um espírito do mal, só chorando, murmurando, doendo, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo. Joga na cruz. Joga na cruz. Espírito de murmuração. Espírito de murmuração. Nosso Deus é um Deus verdadeiro. Nosso Deus é um Deus bom. Nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus que não mente. O nosso Deus não mente nunca. E Ele diz: nada tema, porque eu estou contigo. Eu estou contigo, diz o Senhor. Nada tema. Deus é bom. Nós é que não ouvimos a palavra do Senhor, nós é que não acreditamos na palavra do Senhor, nós que não levamos a sério aquilo que o Senhor está falando, nós que não prestamos atenção. Quantas graças o Senhor tem nos dado, quantas profecias o Senhor tem nos revelado, quantas revelações o Senhor tem feito. E quantas profecias alguém já profetizou na tua vida e você não tomou posse. Quantas revelações aconteceu para você, amado, e você não tomou posse e perdeu a graça, ou nem percebeu o que era de Deus e nem percebeu. Fique atento. Eu gosto muito dessa música que disse, eu tenho que ficar, que diz, eu não sei quem foi que escreveu, não sei quem foi que nem sei quem canta, mas disse, fico atento ao movimento do céu, mais ou menos isso, né? Ao movimento do céu na minha direção. O céu se movimenta na sua direção, o céu está se movimentando na minha direção, e eu tenho que tomar posse desse movimento, porque é graça, é extremamente graça. Preste atenção que o céu está se movimentando. O céu está falando com você. Quantas vezes na oração de cura, na oração das revelações, o Senhor manda eu apontar na direita e vocês nem percebem que era com vocês que Deus estava falando, Quando as pessoas vêm testemunhar, dizem: eu nem imaginei, eu nem prestei atenção no que Deus estava falando, porque você estava voando, você estava em outro lugar, e o Senhor falando com você: olha, eu estou te curando, eu estou te abençoando, eu estou te ajudando, e você nem percebe que é com você. Quantas graças nós perdemos. É por isso que você entra numa igreja, eu já prestei muita atenção, porque muitas vezes acontece comigo, nós vamos para dentro do Santíssimo rezar, e de repente vem uns pensamentos, e os pensamentos nos levam para longe de Deus, para longe do Santíssimo. A gente começa a vagar por aí, e aí fica pensando: eu rezei, eu não rezei, como é que é? Eu rezei essa Ave Maria, o que eu falei? O inimigo tira a tua intenção, a tua atenção. Ele tira. E aí você não percebe que Deus está ali te abençoando, que Deus está te ajudando, que Deus está te dando as graças que você precisa. Nós temos que ficar atento a todo o movimento do céu na nossa direção. É preciso ficar atento. É necessário. Essa revelação que eu tive há uns 4 anos, eu acho que 4 a 5, para mim é 5 anos, dizem algumas pessoas que foram 4, que Nossa Senhora me dizia que do dia 22 para o dia 23, visitaria as nossas casas com os anjos e libertaria as nossas casas. Foi assim que ela falou. Eu não quis levar isso a sério, porque por causa do trabalho, por causa do cansaço, por causa das coisas que nós já temos. Mas ela ficou, Deus foi nos revelando, Deus foi nos falando, e ano passado nós fizemos. Ano passado, no meio da revelação, no meio da pregação, Deus me revelou que não era Nossa Senhora da Visitação, mas sim Nossa Senhora da Primavera, porque a primavera chega exatamente do dia 22 para o dia 23 de setembro. A primavera começou a dar sinal que está chegando. Começou a dar sinal que está chegando. Hoje começou a dar um sinal, porque o tempo do inverno, esse tempo difícil, esse tempo que nós estamos passando, é tempo de gripe, é tempo de desconforto, é tempo de seca, é tempo de fome. Muitas nações é tempo de fome, não tem o que plantar e nem como plantar. Hoje ela começou a dar um sinal quando passou uma chuva forte aqui. Eu cheguei aqui embaixo e algumas pessoas estavam dizendo: nossa, vai chover logo agora, e a missa? Eu prefiro a chuva.
De mãe e de chuva ninguém reclama. Ninguém deve reclamar de mãe e de chuva, de jeito nenhum. As duas dão a vida. As duas dão a vida. Não tem como reclamar. A primavera não chegou, ela vai chegar daqui a alguns dias, mas já está mandando sinais que ela está chegando. Assim Nossa Senhora também está mandando sinais que no dia 22 você faça um altar na sua casa, coloque uma imagem, reze um terço, jogue água benta na sua casa e deixe o resto com Nossa Senhora e com os anjos de Deus. Deixe que ela vai fazer. É profecia, é revelação, amado. Aí você vai me dizer, padre, mas essa revelação, será se é verdadeira? Será se não é falsa? Eu vou te dar alguns exemplos que as nossas revelações são verdadeiras. Quando o Senhor me diz que está curando alguém e que vocês são curados, aconteceu ou não aconteceu? Então era verdadeira. Quando o Senhor me revelou as velas de Pentecostes, que vocês deveriam levar uma por cada vez, na sexta, no sábado e no domingo, há 16 anos atrás, depois que vocês acenderam, a graça aconteceu, o milagre aconteceu, então aquela revelação não era verdadeira? O Senhor que eu apontei, que estava nesse canto aqui, há um tempo atrás, que tinha um senhor nesse canto que ia ganhar um prêmio na loteria, em seguida eu disse, você vai me ajudar a comprar uma chácara. Ele não ganhou 19 milhões? Ganhou e me deu a chácara. E me deu 600 mil. Eu comprei a chácara para o Zé Nascido em Pentecoste. Isso é revelação. Isso é verdade. Não duvide, porque Deus se movimenta na sua direção. Deus se movimenta na sua direção. Algumas pessoas duvidam. Aliás, eu não estou nem aí para quem duvida. Eu não estou nem aí para quem duvida. Eu não estou nem aí para quem não tem fé. Eu não estou nem aí para quem me critica. Eu nunca tive nem aí para quem me critica. Teve até ano passado que um filho do diabo colocou na internet que eu comprava testemunhos. Eu ficava aqui comprando testemunho. Eu tive pena deste senhor, porque um dia ele vai para o tribunal de Jesus Cristo, e lá o Senhor vai dizer, você duvidor do Espírito Santo, todo pecado é perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Não duvide do movimento de Deus. Satanás vai fazer tudo para você duvidar. O centro de evangelização que eu estou construindo junto com você, nós estamos construindo, foi uma revelação de Deus. Foi exatamente uma revelação de Deus. De madrugada, quando eu orava, o Senhor me dizia, eu quero que compre um lugar, compre uma chácara, compre um terreno e construa, porque de lá eu serei adorado e conhecido. É de lá que vai sair a nova evangelização. Era tudo um sonho. Era tudo complicado. Eu fui comprar e comprei um terreno complicado, um terreno onde era uma área ambiental, federal, tudo muito difícil, onde tinha esses problemas sérios com feitiçaria, com macumba, onde se fazia tantas e tantas macumba. O Senhor me levou para lá. E nós estamos construindo. Tem 7 anos que eu estou construindo. Quando eu comecei a construir aquele shopping JK do Paulo Otávio, não estava nem no projeto dele, não estava nem na cabeça dele quando eu comecei. Muitos prédios aqui na Ceilândia e aqui mesmo em Taguatinga não estava nem no projeto dos seus donos quando eu comecei. E por que não terminei? Porque eu dependo da formiguinha, eu dependo da oferta de vocês, eu dependo do dízimo de vocês, e eu dependo da fé de vocês, não é da minha fé. Eu dependo da fé de vocês, e muitos de vocês não têm fé. E aí é difícil, mas nós vamos fazendo, vamos fazendo. Agora uma coisa interessante, há 7 anos eu comecei e nunca parei no nome de Jesus Cristo. Não teve um dia que eu tenha parado, não. Devagarzinho. E agora eu estou construindo uma parte do estacionamento.
E eu achei que era 20 mil metros, agora olhando num projeto, porque eu estou tentando comprar o bloquete, porque não me deixaram fazer asfalto, deixaram fazer bloquete, só no bloquete. E eu achava que era 20 mil metros, mas olhando num projeto é 26 mil metros. Ou seja, quase 600 mil só para o bloquete. Depois eu preciso no mínimo de umas 300 carretas de pó de brita. Vai somando. E depois pagar para assentar o bloquete por metro a R$8. Vou conseguir? Não tenho dúvida. Vou conseguir no nome de Jesus Cristo. Só não sei quando vou terminar. Não sei quando vou terminar. Mas o Senhor me disse que antes de eu morrer, com certeza eu vou terminar. Eu estava dizendo para algumas pessoas hoje. Porque quando o Senhor revelou para mim que eu tinha que fazer, Ele disse que seria 2 casas de caseiro, seria uma casa paroquial, seria o centro de evangelização, seria uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, teria que ter uma praça, teria que ter estacionamentos, e teria que ter 3 prédios para servir como hotel. Hospedagem, melhor falando, hospedagem. E aí eu já consegui fazer a capela, daqui a uns 2 anos eu termino. O centro de evangelização nós vamos terminar, a nave. O estacionamento eu já fiz a terraplanagem. Nós já fizemos muitas coisas. Já fiz a casa do caseiro, já fiz a casa paroquial, já fiz a guarita que funciona como uma segunda casa. Mas o Senhor tem, e eu falei, agora está bom. Agora está bom. Mas toda hora o Senhor me diz as hospedagens. E o Senhor me diz as hospedagens. E eu digo, e o dinheiro, cadê? Para fazer a hospedagem. Me dê o dinheiro que eu faço as hospedagens. Mas eu sei que no dia que eu começar a dar passo para as hospedagens, com certeza eu não começarei e não pararei até que termine no nome de Jesus Cristo. É só assumir aquilo que Deus tem nos dado, é só assumir as profecias, é só tomar posse daquilo que Deus está falando. É só isso, amado. É tão fácil, é só acreditar, é só acreditar. É só crer que Deus está fazendo muito mais por você do que você possa imaginar. Agora, sendo curado, sendo liberto, comece a fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Comece a trabalhar. Porque Satanás está te prendendo, assim como ele estava prendendo a sogra de Pedro numa cama para não servir Jesus Cristo, para não servir os apóstolos de Jesus Cristo, ele também está te prendendo. Ele está te prendendo através de um trauma, através de uma doença do pânico, através de uma depressão, através desse problema que você tem de engordar demais, ou de comer demais, ou de emagrecer demais. Preste atenção nisso. Uma pessoa disse para mim, padre, eu gostaria muito de cantar, e realmente ela tem uma voz boa, uma voz maravilhosa, mas eu sou muito tímido, se eu pegar um microfone, eu vou cair no chão. É uma amarração. É exatamente uma amarração. Imagina quantas pessoas deixaram de ser evangelizadas, catequizadas pelo canto, se aquela moça estivesse cantando. Satanás sabe disso. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas, infelizmente ele sabe. E principalmente quando você começa a dizer para ele. Porque o teu pensamento ele não sabe não, mas a tua voz, a tua palavra, ele sabe. Ele escuta. Se tu começar a ficar dizendo, eu sou fracassado, eu sou doente, eu sou assim, eu sou feia, ele vai dizer, confirmo. Ele vai ficar atrás de ti dia e noite, realmente. Eu confirmo que tu é assim, eu confirmo que tu é chata, eu confirmo que tu é feia, eu confirmo que tu não serve para nada. Pronto, tu não serve para nada. E aí tu acredita. Agora lembra que ele é mentiroso, o pai da mentira é Satanás. Não acredita na mentira. Se Deus está dizendo, estarei convosco todos os dias até o fim,
Fica com a verdade de Jesus Cristo. Fica com a verdade de Jesus Cristo. Toma posse da verdade de Jesus Cristo. Toma posse. Eu fui para um encontro de comunidade na Paraíba. No final de semana eu estava lá. Estava com todo mundo. Tinha mais de 5.000 pessoas lá no encontro das novas comunidades. E estava Gilberto, estava de Maria, estava Moisés da Shalom, estava Luzia Santiago, estava tudo. Um monte de bispo. E quando eu cheguei aqui no aeroporto para pegar o avião, quando eu entrei no avião, escutei uma voz: vai morrer, o avião vai cair. O avião vai cair. E eu compreendi que aquela mensagem era negativa. Eu compreendi que aquela mensagem não vinha de Deus. E eu disse: eu estou nas mãos do Senhor. Eu estou nas mãos do Senhor. Foi a primeira vez que eu fui e voltei e o avião nem tremeu. Nem tremeu. Tem viagens que ele falta desabar de lá. Mas dessa vez ele nem tremeu. Saiu daqui, pegou a altura necessária, 11.000 metros, e foi tranquilamente até chegar lá. Fui rezando o texto dos renascidos em Pentecoste, fui tranquilamente, voltei tranquilamente, e quando eu cheguei no aeroporto de volta, eu falei: viu, Satanás, como você é um mentiroso? Você é mentiroso. Mas era para entrar em pânico. Era para dizer: eu não vou, porque escutei aqui uma voz, uma profecia que disse que eu não deveria ir. E aí eu tinha perdido a beleza do encontro. A beleza do encontro das novas comunidades. Satanás sabe que você pode perder. Como que você pode ganhar? Que alegria para a sogra de Pedro ter ficado liberta. Que alegria, é a primeira e última vez que essa senhora aparece aqui. Não sabemos o nome dela, só sabemos que ela é a sogra de Pedro. Só sabemos disso. Só sabemos que nessa casa construíram a primeira igreja daquela região. As cavações agora descobrem, acharam a casa de Pedro e acharam que realmente se formou-se uma comunidade lá, formou-se uma igreja. Essa casa abençoada, aonde Jesus compartilhou o poder da cura, da libertação, mas o poder da mesa, a graça de estar junto, ali em torno daquela senhora. Eu sempre imagino a sogra de Pedro, já uma senhora de idade, um pouco encurvada, com a saia arrastando, aquelas brusas daquela senhora da antiguidade. Eu sempre olho para essa senhora. Uma senhora de Israel, que foi fazer comida para 13 pessoas, 12 apóstolos e mais Jesus Cristo. Não é uma senhora fraca. E não vai pensar que alguns desses aqui foram lá lavar a panela para ela. Foi não. Lavar um prato, foram não. Não foi mesmo, ficaram esperando. Era a cultura. Era a cultura da época. O homem não ia para a cozinha de jeito nenhum. Serviço de mulher, coisa de mulher. Veja que uma senhora forte. Uma senhora extremamente forte. Ficou forte quando foi liberta no poder libertador de Jesus Cristo. Curada para servir. Liberta para servir. Amém. Fique em pé e canta. Quando eu invocar teu santo nome, sei que vens a mim. Quando eu invocar teu santo nome, todo mal vai sucumbir. Quando eu invocar teu santo nome, sei que vens a mim. Quando eu invocar teu santo nome, todo mal vai sucumbir. Esse nome tem poder que me dá força pra derrotar o mal. Não há batalha que resista ao nome santo.
ao nome santo de Jesus. O inferno vai tremer quando a igreja começar a cantar. Vamos juntos proclamar com muita força o santo nome de Jesus. Qual é o nome? Esse nome tem poder. Esse nome tem poder que me dá pra derrotar. Não há batalha que resista ao nome santo, ao nome santo de Jesus. O inferno vai tremer quando a igreja começar a cantar. Vamos juntos proclamar com muita força o santo nome de Jesus. Jesus, 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 poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas, a nossa libertação. Esse é o nome. Ele é forte. Jesus, confirma. Amém. Aplauda o nome do Senhor que tem poder.